aluno do terceiro ano. Nós agora, nessa semana, estaremos corrigindo a semana 2 do PET Complementar, volume 2 de 2021. Lembrando que nem todas as escolas têm o mesmo PET Complementar. Então, é de livre escolha do professor, é o professor que elabora. Então, nem todos aderiram a usar o mesmo PET Complementar. E a gente vai falar sobre força elétrica, sobre isolantes, condutores. Vamos lá. Na primeira questão aí, a gente tem os corpos que acumulam eletricidade são A, bons condutores, B, maus condutores, C, supercondutores, D, neutros e orgânicos. Bom, orgânico não tem nada a ver se é orgânico ou não. Ele pode ser orgânico, bom condutor ou mau condutor. Neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele não acumula, ele não acumula eletricidade, ele está neutro, né? Agora eu tenho aí, ó, bons condutores, maus condutores e supercondutores. Então eu queria falar um pouquinho com vocês o que é um bom condutor. O bom condutor é aquele que não resiste à passagem de elétrons. Ele deixa o elétron passar mais livremente. Então, ele não oferece muita resistência à passagem do elétron e, com isso, ele conduz bem a eletricidade. O mau condutor é aquele que tem uma certa resistência. Então, os bons condutores, nem os metais em geral, são bons condutores, porque eles costumam ter o átomo grande, maior, e assim, a distância do elétron ao núcleo deixa ele mais solto, mais livre para transitar. Os maus condutores não, eles estão mais agregados ali, eles não deixam, não dão tanta liberdade assim para o elétron. E o supercondutor é aquele condutor que ele geralmente quando você baixa muito a temperatura dele, ele vai então, são aqueles que levitam, né? Tem um desenho de um supercondutor aí embaixo, é aqueles que geralmente você tem que baixar muito a temperatura dele para ele deixar de resistir à passagem da corrente elétrica. Então, ele acaba dando quase que uma resistência a zero, então ele é um supercondutor. E existem também os semicondutores. Mas, vamos lá. Qual que acumula eletricidade? Bom, os bons condutores, eles não guardam muita eletricidade. Por quê? Porque eles conduzem bem. Eles no instantinho deixam passar adiante. Os maus condutores é que vão acumular essa eletricidade. Se você eletrizar um isolante, né, um mau condutor, geralmente é usado como isolante. Se você eletrizar um isolante por atrito, por exemplo, que por contato, por indução, teria que ser mais difícil, né? Não tem como. Mas se ele conseguiu eletrizar um mau condutor, ele é mau condutor. Ele não vai passar essa carga fácil para outro, não. Então, a resposta correta aí é a letra B, maus condutores. Na 2, ele fala duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 8 microcoulombs, né? Então, eu tenho a carga de duas partículas, elas têm a mesma carga. Então, duas partículas eletricamente carregadas com mais, quer dizer, a carga das duas é positiva, e de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Então, eu tenho a distância aqui, 30 centímetros, onde no vácuo o K aí é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. E ele quer saber a força de interação entre essas cargas. Então, primeira coisa aqui, a força é de atração ou de repulsão?
Como as cargas têm sinais iguais, as duas cargas têm os mesmos mais 8, quer dizer, as duas são positivas, eu vou ter uma força de repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, agora, próximo passo é aí, ó, que eu coloquei aí. Eu passar esses 30 centímetros para metro. Por quê? Gente, aqui na constante eu também tenho a unidade metro. Ela está ao quadrado. Então, ela está aqui, ó, como uma unidade elevada ao quadrado, uma constante. Imagina eu passar esse metro aqui para centímetro, tanto que vai ser complicado. Muito mais fácil passar esse centímetro aqui para metro, né? Então, vamos lá. A força elétrica, como que eu calculo a força elétrica? A força elétrica vai ser a constante vezes o módulo de cada uma das cargas dividido pela distância que a separa ao quadrado. Então, eu tenho tudo aí, é só eu substituir. Eu vou fazer que a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes 8 vezes 10 a menos 6. Posso colocar ao quadrado ou colocar vezes 8 vezes 10 a menos 6 de novo, dividido por 0,3 ao quadrado. Esse 0,3 aí é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Então, você já pode pensar em 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Então, quando a gente fizer a continha aí, ó, agora na próxima passagem, eu vou deixar o 9 quieto para mim poder cortar ele com o denominador. 8 vezes 8, 64, e as potências de 10 aí. 10 à nona. Então, eu vou somar, porque elas estão multiplicando, eu somo os expoentes. 9 menos 6 menos 6, eu vou ficar com menos 3. E embaixo, eu vou ficar com 9 vezes 10 a menos 2. Aí, o que eu faço? Corto os 9 aqui. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base, subtrai os expoentes. Menos 3 menos 2 é menos 3 mais 2, daria menos 1. Então, a força aí é 64 vezes 10 a menos 1. Multiplicar por 10 a menos 1 é aumentar uma casa. Então, eu vou tirar uma casa e tirar esse 10 a menos 1, vou ficar com 6,4 newtons. Então, uma força de repulsão de 6,4 newtons é o que está na letra A. Na 3, ele pede para você citar 2 materiais bons condutores e 2 maus condutores. Como nem todo mundo tem, como existem diversos materiais bons condutores, como diversos maus condutores, eu vou colocar uma lista aqui de bons condutores na ordem que mais ou menos eu lembro. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que o melhor condutor é o ouro, depois a prata, o cobre, o alumínio, a platina, o ferro, o grafite. Todos esses são bons condutores. Então, tá bom, porque já encheu o slide aí desse lado. Agora, materiais mal condutores. Os maus condutores são os materiais isolantes, né? Então, o que a gente pode ter de material isolante? Então, o vidro, a porcelana é um material isolante. A mica, a borracha, a porcelana, que eu já tinha falado em cima, né? O quartzo, eles são materiais isolantes, que eles dificultam a passagem da corrente elétrica. A madeira também o ar, né? Também são materiais isolantes. E na 4 tem uma relação. Esse exercício foi do ano passado. Eu tenho um vídeo lá do ano passado, no PET 1, acho que é semana 1 e 2, que a gente resolve esse exercício. Então, ele dá valores fictícios de carga, de distância e de constante eletrostática. Fictícios mesmo, gente, porque isso não tem nada a ver com a realidade. Mas, mesmo porque não tem isso aí, as constantes é tudo 10 elevado ao valor mais expressivo. E as cargas geralmente são valores bem menores. Então, para a gente saber se a força de atração ou repulsão, é só olhar o sinal da carga. E para a gente calcular a força de interação entre elas, é só a gente aplicar a fórmula, né? Então, a gente multiplica aí, ó, a primeira coluna pela segunda
pela última e divide pelo quadrado da terceira. Então, vamos tentar ser rápido aqui. Menos 8 mais 8, a força é de atração. E eu multiplicando aí 10 vezes 8 vezes 8 dividido por 4 ao quadrado, eu vou encontrar 40. Uma dica para vocês é tipo assim, 8 é 2 vezes 4, não é? 4 ao quadrado quer dizer que eu tenho 4 vezes 4. Então aqui eu pego 2 vezes 2 vezes 10. Eu procuro sempre raciocinar assim para você ganhar tempo. Mais 3 coulombs menos 12, a força também é de atração. Aí eu vou fazer 3 vezes 12 vezes 4 dividido por 2 ao quadrado. Então, de novo, 2 ao quadrado é 4. Então, eu faço o quê? 3 vezes 12 só, porque esse 4 vai cortar com o denominador. No próximo, mesmo sinal, repulsão, vou fazer 3 vezes 5 vezes 3 dividido por 3 ao quadrado. Também, no meu raciocínio, corto 3. Esse 6 fica só com 2, mato o denominador. 2 vezes 5, 10. Menos 14 menos 2. A repulsão também, mesmo sinal. Então, vou fazer a conta. 7 vezes 14 vezes 2, dividido por 7 ao quadrado. Aqui, ó. 14 é 2 vezes 7. 7 e 7 daqui cancela com o denominador. Ficou 2 vezes 2, 4. Depois, menos 5 mais 5, sinais contrários, atração. E aí a força, 6 vezes 5 vezes 6, dividido por 3 ao quadrado. Você pode usar o mesmo raciocínio também, deixar aqui 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20, porque cancelo 3 com o de baixo. Mais 1 menos 2, sinais contrários, força de atração de novo. Vou fazer 1 vezes 2 vezes 2 dividido por 1 ao quadrado. Então, vai dar 4 novamente. AG, 3 e 3. Positivo todas duas. Então, a força de repulsão. Como que eu vou calcular? Vou fazer 3 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. Né? Então, 2 corta com 2, vai ficar 9 dividido por 2, 4,5 newtons. Na H, menos 2 coulombs e menos 2 coulombs. Então, sinais iguais, a força de repulsão. Vou falar 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. Então, vai dar 2. Menos 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, né, gente? Menos 15 mais 15. Agora eu tenho uma atração, porque sinais opostos. Então, vai ficar 4 vezes menos 15, 4 vezes 15 vezes 15 dividido por 15 ao quadrado. Então, 15 vezes 15 aí vai cortar com 15 ao quadrado, vai ficar só o 4. 3 menos 5, sinais opostos, força de atração. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 5 dividido por 7 ao quadrado. Aí tem que fazer a conta aí, vai dar 1,53 newton. Então, é isso, gente. Com isso, a gente reviu uma parte, um começo aí da parte de eletricidade. E semana que vem a gente volta com mais vídeos. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou ter prazer em te responder. Até semana que vem.